estos serían, claro, los desafíos que nosotros tenemos hoy cuando se habla de VIH, SIDA, la prevención, claro, el tratamiento precoz, que se le reduzca la inflamación que se tiene. La cura es también una cosa que se parece muy importante en la ciencia actual. Para uma definição, temos dois tipos de cura. A cura que nós outros chamamos esterilizante e a cura funcional. A cura esterilizante é o modelo das doenças infecciosas. Tu tienes um vírus, uma bactéria, e tu erradica esta infecção. E a cura funcional é o modelo do câncer. Nós não curamos o câncer, nós remitimos o câncer. E o hóspede se põe em equilíbrio com algumas células que podem ter o câncer. E nós temos um caso de cura que é do transplante de medula óssea de Timothy Brown. A estratégia foi que nós sabemos que para um importante receptor de VIH se pode ter o receptor que não é competente, é truncado. São dois alelos, viene del padre e outro da madre. A maioria das pessoas tem os genes que são normais, pero 1% das pessoas têm os dois alelos que não são buenos e essas pessoas são resistentes à infecção por VIH. Bueno, Timothy Brown desenvolveu uma leucemia e foi transplantado com esta medula que é resistente à infecção por VIH. E o que se passou é que não tinha mais vírus. Não teria, incluído uma biópsia do cérebro, não se acha mais vírus nas células. Isso não é o mais impressionante. O mais impressionante é que a imunidade específica se foi. Se nós miramos os anticuerpos, está perdendo os anticuerpos no paradigma de que se não tem um antígeno, não tem os anticorpos. E mais, isto é a imunidade celular, num teste que nós chamamos ELISpot. Nós ponemos as células do paciente com pedacitos de proteínas do vírus e mensuramos o interferon gamma. Se perdeu o estímulo para o VIH, pero não porque o paciente tenha imunossupressão, porque se mantém o estímulo para citomegalovírus. O conceito está, portanto, provado. Nós pensamos que Timothy Brown está curado. Pero há uma coisa muito interessante. 2,9% de los vírus, no momento do transplante, não usavam a medula que é resistente. Poderiam usar outro receptor, que é o receptor que é alternativo. E o que se passou acá? Eu penso que, como houve a imunossupressão, a quimioterapia, se deu cabo de todas as células que estavam infectadas. Ou seja, se tu não tienes madeira, não tem fogo. As pessoas, a equipe de Harvard também pensou assim e le transplantaram 2 pessoas por linfoma de Hodgkin. 2 pessoas VIH, pero a medula não era a medula resistente. E depois de 4,3 anos de transplante, um dos pacientes não tinha mais vírus, estava em tratamento antirretroviral, se mirava o vírus nas células, não se achava o vírus, se procurava o vírus na cultura, também não se achava o vírus. O outro paciente também, depois de 2,6 anos de tratamento com antirretrovirais, também não se achava o vírus no tecido. Depois de uma reunião, se decidiu interromper o tratamento antirretroviral e o que se passou com o paciente A é que o vírus retornou.
tuve que tener una intensificación y con esta replicación, con una inflexión primaria, hubo la selección de resistencia. Lo mismo se pasó con el paciente B. Hay un detalle. El tiempo que se demora para que se tenga el virus es muy más largo do que en los otros pacientes, y yo voy a comentar eso después. En el modelo de la cura funcional, nosotros ya tenemos en VIH los controladores de élite. Son las personas que están infectadas por los virus, la carga viral es indetectable sin tratamiento, los niveles de células de CD4 son estables y la prevalencia es en torno de 1%, y si se va a las clínicas de donadores de sangre, es un poco más, que son las personas que son menos sintomáticas. Y se considera la cura funcional del VIH. Se pasa que se puede perder el control. En 9 años, como que 1/3 pierde el control. Y hay una contagem de CD4 nas pessoas que nos ensinam que é menor do que as pessoas que não têm VIH, ou porque le perderam no princípio, ou porque estão perdendo. E há inflamação, e a inflamação tem uma associação com aterosclerose. Ou seja, controlar naturalmente uma infecção por el VIH é uma situação clínica boa, pero no una condición completamente benigna. Esto es la forma que nosotros miramos que se puede producir un controlador de élite, que son los controladores post-tratamiento. Se trató en la fase aguda una cantidad de pacientes y después se le quitó la medicación. 25% de esas personas se volvieron a ser controladores de élite, em comparação com 1% do que há naturalmente. O que passa é que, durante a infecção primária, a replicação viral é muito intensa e se fratura o sistema imune. E há um mecanismo que é de tolerância. Tolerância é o oposto da vacinação. Se damos um componente antigênico em pequena quantidade por uma pessoa, el hóspede piensa, eso no es mío, voy a eliminarla. Pero si la cantidad es muy alta, las células piensan, yo no puedo pelear con esto, yo voy a me olvidar que esto exista. Y por algún momento, en esos primeros 6 meses de infección, esto es muy dramático. Y cuando se trata en la infección aguda, se proporciona un sistema inmune que es más sólido. Hubo una curación funcional del bebé de Mississippi por el mismo caso. Se pasó que la madre llegó en el hospital y la crianza estuvo infectada y se empezó un tratamiento muy precoz. Con azetate, 3-TC, nevirapina, después se cambió para lopinavir y hubo una pérdida de seguimiento. Y cuando volvió el bebé el niño de Mississippi, no había virus, nas células, el Western blot tuvo negativo, la serología negativa. Se pasó que después de un tiempo el virus volvió en esta crianza. Este es el modelo. Si nosotros interrompemos la terapia, menos de 2 meses el virus vuelve. Si tiene muchos pocos virus, muchas pocas células infectadas, esto toma más tiempo. Esto es lo que se pasó con Timothy Brown, que está curado. Estos son los 2 pacientes que fueron trasplantados por linfoma. El tiempo para que se vuelva el virus es mayor. Este es lo que se pasó con el bebé de Mississippi. Volvió el virus, perdió el control, pero con un tiempo más largo. Y hay los pacientes en que se trata muy precocemente de Visconti y Spartak, una parte de ellos, como que casi 25% se tornan controladores post-tratamiento. Pero ¿dónde está el racional? El racional es que el VIH infecta los linfocitos de memoria naive,
los macrófagos, monócitos, astrócitos y microglia, que son células que se puede reemplazar. Não há nenhuma célula definitiva que o VIH infecte, incluindo neurônios, oligodendrócitos. Ou seja, há uma ventana de possibilidade de que se pueda curar. Pero não se logra. E por que o tratamento atual não erradica o vírus? Primeiro, porque a potência do tratamento é limitada. Mira esto. 130 pessoas tratadas com carga viral indetectável, com os tratamentos atuais e com o monitoreo que nós temos de carga viral. Se nós usamos uma técnica muito sensível para a carga viral, 80% dessas pessoas têm viremia. Isso é periférico, na sangre, com uma média de 3,1 cópias. E os medicamentos também necessitam do sistema imune. Por que uma pessoa tem 100 miles de carga viral e outros são controladores de elite? Por que é tão difícil que se trate um niño que não tem um sistema imune que seja maduro? Porque necessitamos do sistema imune. Temos as drogas e temos o sistema imune. Mira o que se passa em modelos animais. Este é um mono que foi tratado com tenofovir, FTC, raltegravir e darunavir. Depois se usou anticorpos monoclonais para que se nocauteie o CD4, a imunidade celular. Mira o que passa, o vírus vuelve. Ou seja, sem imunidade não há tratamento que seja bueno. O outro motivo é que o vírus se aloja em santuários. Santuários são aqueles locais em que os medicamentos não chegam de forma muito boa, onde há as barreiras hematocelulares, que não se pode passar água. As células têm que se quedar muito juntas. Isso se passa nesses locais. No cérebro, linfonodos, o trato gastrointestinal, testículo e ovário. E este é um outro estudo. As pessoas em tratamento, se mirava o vírus na periferia, não se tem. Claro que se tem o vírus da cultura, o DNA, da biópsia e da sangre, pero também há DNA RNA em la biópsia del reto. Ou seja, há replicação em santuário. E o outro motivo é que os vírus e as células entram em latência. Há vários mecanismos. A célula com NF-κB pode simplesmente dormir. O TAT do vírus pode poner a célula para dormir, pero há também os mecanismos que nós chamamos de epigenéticos. É como isto. A cromatina tem uma âncora nesta molécula, que é a histona. Se está aberta como esto, se pode fazer a transcrição. Pero se a deacetilase histónica entra em ação, a cromatina se revuelta acá e não há transcrição. A célula está em latência. Há a acetiltransferase histônica que pode fazer o oposto. Ou seja, se nós inibimos a deacetilase histônica ou estimulamos a acetiltransferase, podemos tirar a célula de latência. Isso é importante, porque quando a célula não está em latência, ela se muere com a replicação e o tratamento antirretroviral também mata o vírus. E o que se passa é que, por que quando interrompemos o tratamento se vuelve a carga viral? Porque as células estão saindo da latência todo o tempo. E se vão diminuindo as células que têm vírus competentes. E se uno trata esses os dados de Bob Silicane, o paciente por longo prazo se pode curar, teoricamente. Pero se a quantidade de células infectadas é muito grande, se leva mais de 75 anos para isto.
no nocivo. Este es nuestro estudio que fue publicado ahora. Nosotros pegamos pacientes que tenían el tratamiento supresor por largo plazo, estimulamos las salidas de virus y todos los virus que salieron se extinguieron y eran todos defectivos. El virus tiene que tener 100 nanómetros y tenía la mitad. Nosotros tenemos que tener una membrana doble, no tenía. Y el capicillo hay que ser evidente, no era. O sea, los virus después, cuando se trata, la cantidad de células infectadas disminuye, pero la proporción de células que tienen virus defectivos aumenta, porque estes virus não saem das células. Como hacemos então? Podemos reduzir a replicação do VIH com a intensificação do tratamento, pero como uma estratégia única não se logra. Há vários estudos de intensificação e não se logra. Podemos restringir a quantidade de células infectadas e, para tanto, temos que tratar precocemente. Esto es lo que se pasa con niños. La buena cosa de niños es que nosotros sabemos cuándo hubo la infección. Y si se trata precocemente, la cantidad de células latentes infectadas, el pool de células que tiene el virus, es menor do que cuando se empieza después. O sea, estes niños están más acerca de la cura do que los otros. Y por eso que nosotros tenemos que pensar el tratamiento o cuanto antes. E se usa imunossupressão durante o tratamento precoce, se pode ter uma vantagem. Esse é um estudo muito antigo de Jack Pantaleo, que quedou 29 pacientes e los tratou em la fase aguda, em la infecção aguda, e 9 com ciclosporina. A supressão viral foi a mesma, pero los que tiveram a imunossupressão tuvieron también un incremento mayor de las células CD4, porque se abrogó un poco este mecanismo que se tiene de tolerancia. Pero si se coge las personas que tienen infección crónica, no hay ningún ventaja. Nosotros podemos también eliminar las células con infección latente. Para isso, nós podemos usar a técnica que é o estímulo da replicação, o purging, que é, por exemplo, inibir a deacetilase histônica. Isto é o que se passa com vorinostat, que é uma droga que se usa para linfoma de piel, micose fungoide e síndrome de Sézary. In vitro se logra tirar as células de latência. Esta é a viremia. Estas são as drogas que têm sido testadas para a interrupção da latência, a reversão da latência. São todas estas. Pero se percebe que quando são usadas isoladamente, o efeito não é muito bueno. Essas têm algum efeito e quando se associa às outras é melhor. Este também, e quando se associa é melhor. Ou seja, tem que combinar estas drogas antilatência. Eu vou mostrar uns dados de nós. Nós, por acaso, vimos que um dos inibidores de la deacetilase histônica é uma vitamina B, a B3, a nicotinamida. E tem uma potência muito boa. Nós comparamos duas drogas, e esta é a nicotinamida, e a nicotinamida tem uma quantidade de retirada de vírus de la latência que é maior do que as duas drogas. Nós estamos usando a nicotinamida em nosso estudo de cura. E às vezes há outras drogas que têm um mecanismo que há que defini-lo, como por exemplo o estudo da intensificação com Maraviroc. Eu vou fazer um resumo. Claro, quando se intensificou com Maraviroc, a ativação celular diminuiu. Ou seja, diminui a inflamação. Pero houve uma coisa que é rara. Um aumento da replicação plasmática de VIH, um aumento de DNA episomal, eu vou ensinar, e uma diminuição de DNA proviral. Isto é o que se passa. O vírus entra na célula e se pode cumprir a vocação e
formar el provirus, o se puede hacer lo que llamamos un DNA episomal, que es un marcador de replicación viral que nosotros usamos. Lo que pasó con Maraviroc es que disminuyó la cantidad de células infectadas, se aumentou a quantidade de replicação residual e também o DNA episomal. Quando se mira isto pode ser purging. Nós estamos também usando Maraviroc em nosso estudo de cura e estamos fazendo agora os estudos in vitro para fazer uma prova disto. Se pode também retirar a latência celular, não pelo vírus, mas por la célula. E isto é que se passou com o estudo de Andrea Savarino com Auranofin. Andrea colabora com nós, porque também estamos usando essa droga. Auranofin era usada no passado para artrites reumatoides. O que se faz é que diminui a relação entre as células T de memória de larga vida e células T de memória transicional e acelera o turnover linfocitário, levando a la apoptose, a la muerte de las células que coincidentemente são as células que têm o VIH. Este é o estudo com monos. 6 monos foram tratados com tenofovir, FTC e raltegravir com o sal de ouro, Auranofin. Depois, uma intensificação com darunavir. Eu he ensinado que nenhum estudo de intensificação em vivo logrou sucesso, pero aqui sim. Houve uma diminuição da quantidade de DNA viral só no grupo de Auranofin e depois da interrupção do tratamento, o vírus voltou para uma quantidade pequena, que no artigo se chamou de blunted. Se pode também fazer o incremento da imunidade com a vacuna terapêutica. Mira, isto é de CROI. Foi usado romidepsin em algum ponto de alguns pacientes, que é um interruptor da latência, e também uma vacuna que estimulava a imunidade celular. E depois do estudo com várias séries de vacunas e a romidepsin também, se interrompeu o tratamento. E se passou que o vírus volveu em todos, pero em uma quantidade muito menor do que se esperava. Ou seja, há uma imunidade que está agindo acá e também uma quantidade pequena de vírus pela romidepsina. Se pode também nascer a diminuição do número de células sensíveis a VIH. Temos o transplante de medula, o knockout CCR5. Ou seja, nós temos agora uma possibilidade, estamos mais acerca. Eu penso que todas as pessoas que têm VIH le gostariam ser um controlador de elite. Pero todo controlador de elite deseja não ter o VIH. Ou seja, esta é a coisa certa a que se haga agora. Muitas graças.